Para ser promovido, você não precisa cumprir todos os requisitos mínimos de uma vaga. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te explicar no detalhe como tudo isso funciona. Aproveita, já curte esse vídeo e marca aqui aquele teu amigo que acredita fielmente que ele precisa cumprir cada detalhe da vaga para conquistar aquela tão sonhada promoção. Há 15 anos na Coca-Cola, o meu antigo chefe me ofereceu uma promoção impossível. Impossível porque eu não tinha tempo de casa, muito menos a formação exigida para o cargo. Mas o que aconteceu depois fez com que eu mudasse para sempre minha forma de enxergar o assunto crescimento profissional. Na época, eu era assistente de custo, tinha apenas 6 meses de casa, meu horário era de 8 às 17. Eu cursava engenharia mecânica e auxiliava o analista de produção. Quando o óbvio aconteceu, esse analista de produção foi promovido, a vaga dele ficou disponível. Nesse exato momento, o meu gestor, o diretor industrial, me chamou para conversar. Ele foi bem direto. Ele falou assim: Marcelo, você não tem nem 1 ano e meio de casa, você não é engenheiro de produção, e esses 2 requisitos são requisitos mínimos para eu conseguir promover você. Mas presta bem atenção, eu vou colocar a minha reputação em jogo. Mas a pergunta é, você dá conta? Existe algum risco de eu me arrepender dessa decisão? Mesmo com o diretor de catástrofe, o diretor negativo da minha cabeça falando: não aceito, é loucura, é muita responsabilidade, ele está colocando a reputação dele em jogo, não aceito. Eu olhei no fundo dos olhos dele e falei assim: meu chefe, eu já nasci pronto, o senhor pode ter certeza, não vai se arrepender, pode me promover. E aí, logo em seguida, ele falou algo que eu realmente não esperava. Ele falou o seguinte: beleza, então a partir de amanhã, o teu horário começa às 6 horas da matina, 6 horas da manhã, batendo ponto aqui na fábrica. Dúvidas? Naquele exato momento eu estava sendo testado e ele esperava que eu fosse reclamar. Que logo em seguida eu fosse falar assim: meu chefe, e a minha faculdade? E a minha rotina? Peraí, eu não estou acostumado com esse horário. A gente não consegue transferir esse início para segunda-feira. Ele conversava comigo terça-feira de manhã. Ele precisava que eu assumisse no outro dia. Eu também esperava que eu reclamasse, que eu me vitimizasse, que eu colocasse infinitos problemas. No fundo, ele queria muito me promover, mas ele esperava que em algum momento eu fosse cometer um vacilo, um deslize, e essa promoção não fosse minha. Mas ele se surpreendeu, porque quando ele falou pra mim 6 da manhã, automaticamente eu virei pra ele e falei assim: se o senhor falar pra mim 5, 4h30 eu tô aqui, então pode contar comigo, amanhã 5h40 eu tô aqui na fábrica. Naquele momento ele achava que eu ia falhar, que eu ia reclamar, como a maioria das pessoas, mas eu apliquei os ensinamentos que eu aprendi no Exército, protocolos militares, mentalidade militar inabalável, o dever e a obrigação da missão cumprida. Se ele estava me delegando aquela atividade, aquela missão, é porque ele confiava em mim. E no Exército a gente aprende a ser superior ao tempo. E logo em seguida eu respondi, surpreendendo ele: o senhor pode contar comigo amanhã, 5h40 eu tô batendo meu ponto na fábrica. O resultado, eu passei nesse teste porque eu apliquei mentalidade militar e acabei quebrando todas as regras. Existiam dias que eu não via a luz do sol. Chegava às 5h40 da manhã e saía de lá 8 horas da noite. O nome disso é comprometimento. Era a reputação dele e a minha que estava em jogo. E é óbvio que, como um bom militar, eu entreguei resultados que ninguém esperava. Sempre procurei fazer mais, melhor e mais rápido. Entregar sempre muito além da expectativa do meu gestor direto. Naquele exato momento eu apliquei de forma inconsciente algumas das leis de guerra na selva aplicadas ao ambiente corporativo. Tenha iniciativa. Além de ter aceitado sem reclamar, chegava antes do horário previsto. Sempre à frente de todo e qualquer acontecimento. Procure a surpresa por todos os modos. Eu aceitei um desafio que a maioria iria recusar. Aprenda a suportar o desconforto e a fadiga sem queixar-se. E seja moderado em suas necessidades. Eu aceitei o desafio de chegar muito mais cedo, sem reclamar. Não era só chegar mais cedo. Eu tive um aumento incomensurável no meu escopo de trabalho. Como eu me comprometi, eu cumpri e entreguei a missão. Que é pensar como caçador e não como caça. Naquele exato momento, eu visualizei
uma enorme oportunidade de crescimento, onde muitos iriam enxergar só desafio e problema. E existe uma grande diferença entre profissionais que aplicam a mentalidade militar no ambiente corporativo e os profissionais que não aplicam. Esses profissionais que não aplicam essa mentalidade militar, eles iriam pensar, é muito cedo, é muito trabalho, é muita responsabilidade, pode ser que não dê certo, eu já estou tão tranquilo aqui no meu cargo, por que eu vou aceitar esse desafio muito maior? Melhor não vai dar certo. Eu preciso me preparar, preciso pensar, preciso conversar com a minha esposa, conversar com o meu esposo. Eu ainda não estou pronto para esse desafio. Vou falar uma coisa para vocês. A gente nunca vai estar pronto. A gente fica pronto no meio do processo. Se você está esperando ficar pronto para tomar a decisão, para assumir os desafios e fazer o que precisa ser feito, você vai se frustrar muito, porque a gente nunca está pronto. Já a mentalidade militar, quando ele me delegou, ele me passou a missão, eu entendi que ele confiava no meu potencial. Naquele momento, por ter autoconfiança e uma mentalidade positiva focada no objetivo final, eu aceitei o desafio sem reclamar, sem ponderar. Eu falei assim, pode passar a missão que eu vou cumprir. E no ambiente corporativo, quem foca em obstáculos fica totalmente estagnado e parado. Agora, quem valoriza e entende o poder dos desafios cresce de uma forma absurda. E no método ITC, Inteligência Tática de Carreira, você aprende exatamente isso. Como aplicar mentalidade militar para pensar e agir de forma rápida e estratégica, rompendo barreiras, conquistando os cargos mais altos dentro da empresa e assumindo a liderança de projetos que muitos consideram impossíveis. E para finalizar, eu vou me apresentar. Marcelo Oliveira aqui, oficial da reserva do Exército Brasileiro, engenheiro mecânico, acadêmico de psicologia. E eu desenvolvi um método único que aplica mentalidade e protocolos secretos militares no ambiente corporativo e fazem com que você comece a ter resultados reais em menos de 90 dias. Se você quer cair para dentro do maior treinamento corporativo com direcionamento militar do Brasil e começar de uma vez por todas a pensar e agir como caçador e não como caça, clica no link abaixo agora e eu vou estar te esperando lá dentro. Fechou? Tamo junto. Selva.